Hello there, guys! Aqui estamos nós, mais uma vez, para a nossa aula de gramática. Hoje vamos falar sobre o can. O can e o can't. Que aqui, o can é o verbo auxiliar. É um verbo que está ali só para mostrar o modo que a frase vai, digamos assim. Então, ele tem o sentido de ser capaz e poder. Então, se você pode, you can. Se eu posso, I can. Se ela pode, se ela consegue, she can. E aqui, por exemplo, temos you can do hard things. Você consegue fazer coisas difíceis. Coisas, things, difíceis, hard. Então, you can do, você consegue fazer hard things. E ela segue a mesma formulazinha. É sujeito, verbo auxiliar, verbo, complemento. Em frases negativas, o não sempre vem depois do can. Então, aqui, por exemplo, I cannot go tonight. I cannot go tonight. Que significaria eu não posso ir hoje à noite. Tonight é hoje à noite. Today é hoje, no sentido de hoje de dia. I cannot go tonight. Ou, se você for juntar o can e o not, fica can't. Can't. I can't help it. I can't help it é uma expressão que significa eu não posso evitar. Eu não posso controlar tal coisa. Ou eu não posso ajudar isso. E a fórmula é sujeito, verbo auxiliar, not, verbo, complemento. Como seria com o do também. Aqui, qual que é a diferença do can e do could? Could. Em perguntas que seria com um pedido ou só tipo, não, você consegue fazer tal coisa? Você pode usar o can ou... o can você usa tipo para perguntas ou se você... não, você consegue correr? Like, can you run? Se você for pedir alguma coisa, can you help me? Você pode me ajudar? E aqui, como exemplo, a gente tem o can she go with us? Can she go out with us? Perdão. Can she go out with us? Can, pode, she, ela, go out, sair, with us, conosco, no caso. Então, ele segue a regra de verbo auxiliar, sujeito, verbo, complemento. Igual o do. Ele entra no lugar do na verdade, aqui. Mas, se você for falar de uma possibilidade, tipo, eu poderia fazer tal coisa se outra coisa acontecesse. Ou eu poderia, ou você poderia. Se você for perguntar, usa o mesmo jeito. Esse could, você usa seguindo as mesmas regrinhas do can. Exatamente as mesmas regras de lugar. Só que ele, ao invés de ser tipo, não, eu consigo fazer isso, eu conseguiria fazer isso. Eu posso correr, eu poderia correr, certo? Então, aqui, como frase de exemplo, eu tenho could you pay attention? Could you pay attention? Você poderia prestar atenção? Pay é pagar, attention, atenção. Então, pagar atenção é prestar atenção, em inglês. E aqui a nossa segunda é they could do it. Eles poderiam fazer isso. Elas poderiam fazer isso. E o can é só a mistura, tipo, a soma do can e do would. Would é outra palavrinha que significa, tipo, possibilidade. Então, no sentido de, eu iria fazer tal coisa, eu correria, qualquer outro verbo que não seja o can, qualquer outra palavra no sentido de possibilidade que não seja o poderia, se usa o would. O could é só no sentido, não, eu poderia fazer tal coisa, eu poderia ser tal outra coisa. E aqui temos nossas 5 perguntinhas. Primeira, can you read? Can you read? Read é ler. Can you? Você consegue ler? Você sabe ler até? E você vai responder com yes, I can. Você não vai responder com yes, I do. Você responde com yes, I can ou no, I can't. Segunda pergunta.
What art can you do? Perdão pelos erros. What art can you do? Que arte você consegue fazer? E aqui você vai responder I can do, e o tipo de arte que você consegue, eu posso fazer tal coisa. Esse soluço tá me perseguindo hoje, que ele só aparece um do nada. Ou, se você não puder fazer nenhum tipo de arte, você vai falar I can't, eu não posso, do, fazer, any kind, nenhum tipo de arte, of art. Esse any é tipo qualquer tipo, mas se você traduzir, ele fica eu não consigo fazer nenhum tipo. Se você falar aqui em inglês, você não consegue fazer nenhum, você consegue fazer algum, por causa do não e não. Não e não vira assim. Mas aqui, isso é outra coisa. Terceira pergunta. When can you come over? Come over, vir aqui em casa, basicamente. When, quando, can you? Quando você pode vir aqui em casa? E daí você vai responder. I can come over at. Eu posso ir até a sua casa em tal horário. E aqui eu quero que vocês coloquem 3 horários diferentes para dar uma revisada naquela nossa aula de números. Porque já faz um tempinho e vocês têm que saber como que fala a hora. Então aqui eu quero que vocês façam 3 horários e leiam. I can come over at tal horário. Certo? Próxima pergunta. Where can she sleep? She can sleep in that bed. Where can she sleep significa where, onde. Can she, ela pode. Sleep, sleep é o verbo dormir. Então, onde ela pode dormir? E você vai responder, she can, ela pode. Sleep, dormir. In, naquela. Tipo, in, dentro, na. That é aquela ou aquele. Mas como é cama, aqui, bed. Então, that bed, in that bed, naquela cama. Então, she can sleep in that bed. E aqui a última pergunta desse slide é can I have some? Can I have some? Que significa can, posso, eu, I, have, ter, some, um pouco. Então, me dá um pouco. Can I have some? Se alguém estiver, por exemplo, comendo alguma coisa e você quiser uma mordida ou um punhado, um pedaço, você vai falar, can I have some? E a pessoa vai responder, yes, you can, ou no, you can't. Mas aqui eu te dei 2 outros jeitinhos de você falar. Esse absolutely é uma palavra muito usada, que significa tipo, absolutamente, com certeza. Então, sim, com certeza. Sim, sem problema, tô. Ou aqui, não, desculpa. No, I'm sorry. E agora vamos para o último, que é sobre o could. Could e couldn't. Couldn't é só o could not. Se você juntar o could e o not, fica couldn't. Porque você tira o o e coloca aquele apóstrofe. 5 perguntinhas. Could you pass me that, please? Could you pass me that, please? Could you é poderia você. Pass me é me alcançar. Pass me that é me alcançar aquilo. Please, por favor. Could you pass me that, please? Você pode me alcançar aquilo ali, por favor? E você vai responder, yes, no problem. Como a gente já sabe educadamente, que é sim, sem problema. Ou, no, sorry. O sorry, você não precisa falar I am sorry. Você pode só falar sorry. Só que é mais informal. Segunda pergunta. Can you do it if you want it? Aqui é uma frase que tem no sentido de tipo, você poderia fazer tal coisa se você quisesse. O que esse if é se. E aqui é um verbo no passado, é wanted, quisesse. Então, é uma frase de caso. Tipo, se tal coisa fosse assim, você faria tal outra coisa? E aqui, como tá usando o can, você vai usar o could para responder. Então,
Could you do that? Could you do it if you wanted? Você poderia fazer isso se você quisesse? Você vai responder, yes, I could. No, I couldn't. Essa é uma coisa que vai acontecer só lá na frente ainda. Não se preocupe, mas eu queria dar como que eu posso dizer? Tipo, eu queria dar essa introdução a essa opção de frase para depois vocês já terem mais ou menos uma noção. Que se você tiver uma pergunta com can, você pode responder com could. Se for uma questão de caso. Certo? Aqui temos duas frases para vocês completarem. Então, what could you do if you had more time? What could you do? O que você poderia fazer se you had more time? You had, você tivesse. O had é o passado do have. E more time é mais tempo. Então, o que você poderia fazer se você tivesse mais tempo? E aqui você vai responder I could. E o que você poderia fazer? Se for alguma coisa no sentido mais físico, que você poderia fazer mais de uma certa coisa, você vai falar I could do more of a tal coisa. Se for uma atividade, você poderia falar I could do more e tal atividade. Então, eu quero que vocês completem pelo menos uma frase com alguma coisa que você poderia fazer mais se você tivesse mais tempo. E a próxima frase é When can you come home today? When can you, quando você pode, come home, vir para casa, today, hoje. E você vai falar I could come around. Eu poderia chegar perto, que é no sentido de que você não tem certeza que você pode chegar nesse horário, mas que é mais ou menos assim que você vai chegar. Então é I could, eu poderia come around, vir perto das... E você vai colocar 2 horários aqui também. Então, certinho? E essa última frase não é uma pergunta, mas não é uma pergunta que você vai responder normalmente, que é quando alguém tá te acusando, basicamente. Que você fez alguma coisa inimaginável, que a pessoa tá magoada com você. Ela pode falar, how could you? Como poderia você? Então, é como você foi capaz de fazer tal coisa, ou como você teve coragem de fazer tal coisa. Nem sempre é no sentido ruim. Então, se você pulou de paraquedas, por exemplo, alguém perguntar, how could you? É só uma surpresa. Tipo, nossa, como é que você conseguiu fazer isso? E você não precisa responder. Ou você pode explicar, não, foi tranquilo. Mas é isso por hoje, é essa nossa aula. Eu sei que ela é um pouquinho mais... As frases não são tão úteis no direto, mas são coisas que vão te ajudar bastante um pouquinho daqui pra frente. Porque o can se usa bastante em quase toda a frase. Can se usa bastante em pergunta, se usa bastante em resposta. E o could é importante, porque ele já tá ali junto com o can. Se você sabe o can, você sabe o could. Obrigada por essa aula. Eu espero te ver na próxima e espero te ver no aplicativo também para praticar. Tchau!